Olá, muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa esse estudo, né? Esse estudo que a gente vai deixar gravado, na impossibilidade da gente estar participando ao vivo neste domingo. Mas dando sequência ao nosso estudo, nós estamos chegando agora ao capítulo 4 do livro, né, Devasando o Invisível. E esse capítulo 4 ele é de uma profundidade muito grande, porque ele nos remete às regiões inferiores, às excursões que Ivone Pereira vai fazer a partir de agora, a todas as regiões inferiores do mundo espiritual, onde ela vai encontrar uma série de experiências muito profundas de nossos irmãos que partiram para a vida espiritual em condições infelizes, em consciência de culpa, em fixação mental. E o que é importante na sequência, nesse capítulo agora? Nós estudamos desde o início dessa obra que as construções espirituais são feitas através de projeções mentais. Nós estudamos que cada pensamento gera formas, gera imagens, tem todo um efeito que preenche o espaço, que mobiliza energias. E ela começa o capítulo com uma pergunta que nós encerramos o nosso estudo na semana passada. Essa pergunta ela está no Livro dos Médiuns, no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Quando Allan Kardec, tentando retirar dos espíritos um pouco mais, né, da sua ideia essencial da proposta, tentando filtrar o máximo de informação dentro de uma questão, ele formula a seguinte pergunta: então, poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Primeira questão. E dando sequência a essa pergunta, ele coloca: suponhamos que tenha feito uma fruta, que o espírito tenha materializado uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? E a gente tem que analisar a resposta passo a passo. Primeiro, eles dizem, ficaria sim, ponto. Então, estão respondendo a segunda questão. Se alguém comesse aquela iguaria, você ficaria saciado? Sim, ok, até aí tudo bem. Mas, dizem os espíritos, não procure tanto para achar o que é tão fácil compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. O que ele está falando para nós? Observa o raio de sol, quando ele passa pela janela, e nós vamos ver uma série de partículas no ar que até então estavam invisíveis à nossa percepção. Condensando essas partículas, as partículas de água, condensando elas, os fará voltar ao seu estado normal. Aí ele dá o exemplo das gotas de água. Elas podem estar no estado vaporoso, onde o raio de sol nos mostra a sua essência. Condensando elas entram no estado normal, estado líquido, e condensando mais ainda, né, ela se torna num estado sólido, intransponível, que é o estado do gelo. Então, ele começa a citar para nós que uma substância comum, um óxido comum, como a água, ela pode estar no estado da matéria densa, da matéria sólida, da matéria intransponível, ela pode estar no estado líquido, né, com a variação de temperatura e pressão, que é um estado onde a gente tem uma certa mobilidade dentro dele, sem que essa mobilidade seja totalmente facilitada, e ela pode estar no estado vaporoso, onde a gente vai atravessá-la com toda a naturalidade, sem nenhum tipo de obstacularização. Simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, à vontade e à permissão de Deus.
Então, da mesma forma que nós temos uma substância tão comum como a água e podemos colocá-la em estados diferentes, em estados de aproveitamento, em estados de apresentação diferente, os químicos conseguem isso através de todos os seus exercícios nucleares, quando dividem um átomo, né, nas emanações de energia nuclear, e ele deixa de ser um átomo de urânio e passa a ser um átomo de tório, de polônio, de césio, de rádio, na decomposição do núcleo atômico. Como ele pode também unir-se, deixar de ser o hidrogênio comum, tornar-se o hélio, como nós temos na natureza, na formação e na distribuição de calor que o nosso Sol oferece. Então, nós temos que a mudança dos componentes químicos, sendo eles associados ou dissociados, podem gerar outros elementos com liberação de energia. O mundo é feito de energia. O nosso pensamento manipula componentes que nós desconhecemos. E estes componentes, eles estão dispersos também pelo ar. E à medida que nós pensamos, nós estaremos dando qualidades a esses componentes. Qualidades físicas, qualidades químicas, qualidades essenciais para a saúde ou para a nossa própria doença. Ela começa o capítulo, então, dizendo para nós: nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento de sua individualidade espiritual, visitar as formosas instâncias fluídicas, onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para o prosseguimento da marcha terrena. Nem sempre nos nossos desdobramentos nós estaremos sendo levados pelos espíritos superiores às instâncias de paz, de tranquilidade. Como nós temos, por exemplo, o filme Nosso Lar. André Luiz, antes de chegar a Nosso Lar, antes de ter condições vibratórias e mentais de viver naquela colônia, ele viveu por anos, né, naquelas regiões inferiores, naquelas regiões de dificuldade, naquelas regiões aonde tinham certos espíritos que perseguiam, que amedrontavam, que não tinha nenhum tipo de higiene, que não tinha nenhum tipo de limpeza. E ali ele ficou por anos tendo a roupa, né, se decompondo aos poucos, tendo, né, o corpo ficando cada vez mais magro, na carência da alimentação, na carência de qualquer tipo de informação válida. Era uma região purgatorial. E ali ele permaneceu por um longo período, enquanto o seu estado vibratório o sustentou. Enquanto ele não fez uma mudança, enquanto ele não trocou o canal receptivo, ele não pôde receber nenhum tipo de auxílio de ordem superior. Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de misérias e degradação, localizado às vezes nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais, por isso mesmo, chamaremos regiões inferiores. Então, se perguntar aonde estão essas regiões? Elas podem estar no nosso perímetro de vida, na nossa dimensão, encostando, acotovelando-nos nos becos, nas ruas, nas vielas. Elas podem estar abaixo da nossa dimensão, abaixo da terra, acima, em qualquer lugar. Onde o pensamento não estiver elevado, com certeza ali está uma região trevosa, onde espíritos inferiores se alimentam das emanações do personalismo, das emanações do egoísmo, da agressividade, da falta de tempero, né, da intemperança nas atitudes, na forma de falar, de agir, de pensar, na sexolatria, na drogadição,
em todas essas regiões expressam as regiões espirituais inferiores. Então, ali também tem parte das trevas. Como fora do perímetro da Terra, como nas imediações mais próximas, porque esses espíritos ainda muito pesados vibracionalmente pelo espírito denso sofrem também o efeito da própria atmosfera, da própria gravidade, porque não conseguem se elevar, não se depurar a um ponto de se tornarem menos denso para alçarem voos às atmosferas superiores do pensamento. Nesses locais, continua ela dizendo, de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores de legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar-se que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário. Então, ela cita um exemplo clássico. Imagine um ambiente, um bairro muito simples, sem estrutura arquitetônica nenhuma, onde nós não tenhamos calçamento, onde o esgoto corre a céu aberto, onde animais e pessoas ficam vitimados por uma série de doenças que a própria higienização nos daria imunidade a esse respeito. Essas regiões muito inferiores que a gente ainda vê espalhadas por total descaso da administração pública, traz um retrato muito pálido do que seriam essas regiões no mundo espiritual. Com certeza, com a chegada de outros espíritos, cada um que chega acaba ajudando a construir aquele panorama com as suas imagens, com a sua tristeza e com as suas projeções. Ele é um construtor desta região inferior. Assim como quando nós temos um bairro, onde as pessoas vão invadindo e cada um construindo a sua maneira, como nós temos algumas favelas muito mal estruturadas, não por responsabilidade total das pessoas, mas também do poder público, que não constrói, que não gera recursos, e aquilo vai sendo construído de qualquer forma, sem um planejamento. E, às vezes, essas construções acabam por ruir com a chuva, com próprias outras construções que pressionam, porque não houve ali nada que desse uma infraestrutura que pudesse ser duradouro. As regiões inferiores também são assim, construídas na improvisação do pensamento inferior. Algumas regiões podem ter estruturas muito sólidas. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro Libertação, de André Luiz, o 6º livro da sequência, ele nos traz um capítulo intitulado Uma Cidade Muito Estranha. E essa cidade realmente era de assustar pelas suas construções, vielas, ruas. Lembra muito o que ela cita nessa primeira parte. Mas quando eles adentram uma certa região, haviam construções mais sólidas. E entre elas um castelo onde os juízes faziam seus vereditos, atendiam, executavam sentenças. E essa região, apesar de ser extremamente inferior, ela era uma região bem construída. Havia ali um pensamento mais arquitetônico. Havia uma estrutura muito bem feita, sem a beleza, com certeza, até por irradiar sentimentos inferiores. Mas ali já havia todo um pensamento diferenciado na construção daquela região. Esses agrupamentos, onde esses espíritos moram, de entidades desajustadas, aos quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor os defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra,
pois estarão sempre onde se encontram entidades que os compõem, o que quer dizer que a sua configuração poderá ser móvel. Olha que interessante ela está dizendo. Quer dizer que a minha casa, a minha residência, pode fazer parte de uma região inferior, porque se o pensamento daqueles que compõem o meu lar, a minha residência, forem pensamentos imediatistas, sensualistas, materialistas, eles acabam cedendo todo um componente, toda uma matéria-prima para a construção de regiões inferiores. Então, vários espíritos que respiram neste ambiente hostil aos espíritos nobres também começarão a viver dentro do meu lar. Sentirão felizes por estar ali, se alimentarão dos pensamentos que emanam de cada um. Não adianta a gente ter uma casa muito bem construída, muito bem revestida, de toda uma organização bem pensada, com decorador, com cores que combinam, com móveis que combinam, se o lado espiritual desse lar for um lado totalmente desequilibrado. Aí, na verdade, nós teremos espíritos desequilibrados que sentem-se à vontade dentro desse lar. Então, se um médium vidente, se alguém com a percepção um pouco mais acentuada adentra, ele não vê apenas a parte física que pode até ser agradável, mas ele vê a parte espiritual desequilibrada, desestruturada, bagunçada, espíritos ociosos, espíritos malfazejos, que sentem-se bem ali dentro, que estimulam as criações mentais inferiores para que possam se alimentar daquele anedotário sem nenhuma utilidade, daqueles programas que a proposta de conteúdo acabam prendendo o interesse às coisas, às correntes mais baixas. Por isso que o nosso lar também deve ser um templo, onde aquilo que nós tivermos de melhor possa vir para fora. Pensamentos, preces, programas que nos remetam a reflexões positivas. Deixe um pouco de lado o imediatismo, as brigas de ideologia, porque isso não constrói. Pelo contrário, acaba incentivando dissensões, brigas, interesses outros que não competem a nós julgar, mas que não trazem benefício nenhum. Suponhamos, diz Ivone, uma das favelas de má fama aqui do Rio de Janeiro. Nesta época ela vivia no Rio e ela atendia muitas das mães, né, que moravam nas favelas. Pessoas que nem sempre tiveram oportunidade, que foram em busca de uma vida melhor e não conseguindo um outro lugar que pudessem, né, reagrupar, foram se criando naquelas regiões, às vezes, de difícil acesso, construindo as suas casas, os seus barracos e vivendo num total descaso da própria administração. Mas suponhamos que essas regiões que foram construídas, talvez assim, num total mesmo, na falta de recurso, elas mudassem, cujos habitantes se mudassem, ora para Copacabana, ora para Cinelândia, ora para Jacarepaguá, ora para o Pão de Açúcar. Todos esses locais nada mais passariam a ser senão regiões trevosas, criadas por hábitos inveterados dos favelados, por sua educação ínfima ou deficiente e suas vibrações e atos viciados, pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. É uma forma que ela apresenta, às vezes pode parecer preconceituosa, querendo dizer que todo favelado é um espírito inferior. Não, não é isso. Definitivamente. Nós podemos ter morando nas regiões mais simples espíritos de uma honestidade muito grande
e nas regiões mais sofisticadas, espíritos de uma miséria moral incontestável. Então, não é o lugar que você mora que te define, nem o lugar que você foi colocado, nem a região que você reencarnou. O que ela está tentando trazer é que existem regiões que realmente remetem a atitudes inferiores, escolhas infelizes, aonde há um poder paralelo, aonde a violência prospera, aonde a criminalidade encontra toda a sua força para impor-se, e se este tipo de sentimento, que não é o de todos os moradores, deixo bem claro, mas de algumas facções que ainda se fortalecem, porque o próprio poder público as permite assim existirem, se elas saírem daquela região e forem para qualquer outro lugar, carregarão consigo seus hábitos, seus costumes. Da mesma forma que nós possamos morar, por exemplo, nas melhores regiões que a Terra pode ter, mas se intimamente formos pessoas de má vida, de má índole, somos criaturas invirtuosas, criaturas obscenas, ao desencarnar, pode ter certeza que nós iremos para os piores lugares do mundo espiritual. Não há como se comprar um lugar, como muitos faziam na Idade Média. Doavam seus bens para a igreja, tentando comprar algum lugar no céu, né? Algum benefício espiritual. Isso não existe. Nós vamos ter a região que seja equivalente à nossa vibração interna. Então, eu posso morar muito bem numa região extremamente pobre, extremamente, né, com dificuldades, com falta de recursos, mas ser uma pessoa enobrecida e partir dali para regiões superiores. E posso morar em grandes condomínios, em regiões totalmente, né, ricas em recursos e em instrumentalidade, em projetos, em criações arquitetônicas belíssimas, mas por dentro ser tão podre que a partir do momento que eu deixo a realidade material, eu vou viver aquela intimidade dos valores vis, dos valores temporários, das questões mais ínfimas do espírito. Não é o lugar que eu estou. Apenas aqui se cita que em regiões como essa, onde já existem espíritos infelizes, se eles forem transportados, levarão consigo a sua infelicidade. Da mesma forma que nós, se sairmos do nosso lar, do nosso equilíbrio, daquilo que julgamos, aonde formos, seremos o que já somos intimamente. De forma idêntica, diz ela, serão regiões inferiores do mundo invisível, criações mentais, coletivas, de entidades afins, que praticaram além da morte os mesmos hábitos e os mesmos atos que se arraigaram como ser humano. Então, o que ela quer falar para nós? A região inferior do mundo espiritual, ela é uma construção, ela é uma continuidade da vida. Se durante a minha vida eu fui uma pessoa que perseguiu os outros, que falava mal, que era debochado, que não fez nada de construção, ao desencarnar, eu não estou apto a viver numa região melhor. Eu vou viver com pessoas debochadas, com pessoas que perseguem, com outros que criticam, com aqueles que não enobreceram, que não construíram. A lei é natural. E ao desencarnar e me ver nessa região, eu acabo contribuindo com essa região, com as minhas imagens mentais e com os meus valores. Assim, nós temos, por exemplo, vale de espíritos suicidas, porque descem com a consciência de culpa e não conseguem se libertar de outros que abusam da sua própria inferioridade, da sua própria dependência mental, psíquica e fisiológica, e ali vivem naqueles antros de perdição até que consigam mudar intimamente. Isso pode levar
décadas, séculos ou até milênios. Novamente, citando o livro Libertação, nós vamos ver que a transição de Gregório, desde a sua encarnação como Papa até a libertação diante de Matilde, levou quase 1000 anos. Um período muito longo à nossa vista e talvez para o espírito nem tanto, porque preso àquela realidade não consegue divisar toda essa mudança. Por isso que nós que estamos atentos, que estamos encarnados dentro de uma proposta de crescimento espiritual, devemos começar a nos preocupar em valorizar aquilo que deve ser valorizado e deixar para trás aquilo que já não tem tanto valor. Nós que somos criaturas que conhecemos, por exemplo, as oportunidades espirituais que temos, devemos investir aonde os tesouros realmente possam render para o nosso próprio benefício, através da beneficência, da fraternidade, do amor ao próximo, e não gastar toda a nossa energia apenas com os valores temporários, porque estes ficam na matéria. Estes não seguem conosco e não farão diferença na nossa vida. O que fará diferença é a lágrima que foi enxuta, é o bem que foi proposto, é o auxílio que chegou na hora certa. Isso sim fará grande diferença. Quantos preconceitos que ainda temos, quantos julgamentos que ainda fazemos, e isso será o quê? A nossa própria consciência a nos cobrar daqui a um tempo. E todos esses locais assim construídos, locais inferiores, ainda que se estabeleçam nos âmbitos da Terra, pertencerão sempre ao invisível, mas não propriamente à espiritualidade, pois esta implica a emancipação do espírito das atrações da matéria. O domínio mental elevado ou superior, a ascensão aos planos transcendentais, ao infinito. Nós que somos espíritas, teremos uma cobrança muito grande, porque aprendemos a educação do pensamento. Sabemos que o nosso pensamento ele é a força geradora do universo. E quando estamos pensando no bem, construindo no bem, estamos auxiliando como co-criadores da universalidade que nos serve. Mas, ao mesmo tempo, quando estamos pensando no mal, agindo no mal, sentindo o mal, estamos dando ênfase à desconstrução do bem. Muitos chegaram ao mundo espiritual e poderão dizer, mas eu não sabia que era dessa forma. Eu não tive a bênção dessas informações, mas nós estamos tendo. Vários estudos que tivemos até aqui, e mais este agora fala sobre a importância do pensamento. Que nós devemos nos educar a pensar construtivamente, a não ficar emitindo veredito sobre a vida dos outros, julgando o comportamento das pessoas, emitindo energia negativa a respeito de outras pessoas. Devemos, sim, focar no nosso próprio crescimento espiritual, para que não venhamos mais tarde a levar um grande susto com as nossas próprias condições espirituais inferiores ao adentrarmos o continente da verdade. A essas regiões, portanto, continua ela dizendo, as inferiores, impulsionados pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os mesmo, porque interpretando-os para o trem, aonde os médiuns para lá transportados em corpo espiritual, levaram o consolo e a esperança, o esclarecimento e o estímulo às almas aflitas, mergulhadas no desalento ou no ostracismo, levantar-lhes o ânimo, expondo ao entendimento de cada um as doçuras da boa nova do Cristo, reanimar-lhes a coragem ao influxo do entusiasmo que transborda dos seus próprios corações de crentes da verdade eterna, da ciência do Espírito, às quais eles mesmos, médiuns,
tem amparado diariamente nos fogos dos testemunhos terrenos, pois que o fato de serem médios, de conviver com as entidades desencarnadas e conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnaram. Então, a mediunidade, infelizmente, não nos faz pessoas diferentes. Nós reencarnamos com uma série de compromissos espirituais e vamos ter que resgatá-los. A mediunidade é um sentido a mais, uma oportunidade a mais para nos prepararmos para a vida espiritual. Para buscar esses que estão esquecidos, isolados, perdidos, que estão talvez descrentes da bondade divina e implantar neles a ideia de que Deus é um Pai celestial que não esquece ninguém. Não devemos nos furtar a estar presente diante dos sofredores. Quantas pessoas que falam, eu não gosto de ir num velório, eu não gosto de ir no cemitério, é um lugar de tristeza. É um lugar onde há muitos espíritos sofrendo e devemos orar por eles. Eu não gosto de fazer oração pelas pessoas que estão em sofrimento, pelos suicidas. Esses é que merecem a nossa oração exaustivamente, porque estão carentes de se sentirem ainda como filhos de Deus. Os seus atos fazem com que se sintam tão culpados, tão distanciados da proposta da Boa Nova, que talvez faltem a eles coragem de orar. Nós vamos adentrar daqui a pouco a uma história onde os espíritos não se sentiam em condições de orar, porque se sentiam tão pequenos e tão distantes da bondade de Deus que têm vergonha. Não se sentem à vontade para levar o pensamento a Deus. O fato de estarem vivendo agora a verdade não os deixa na condição de serem hipócritas. Muitos, talvez, que estejam encarnados, batem no peito e oram, como os publicanos. Mas por dentro são túmulos caiados. Apresentam-se socialmente polidos, com comportamento, totalmente equilibrados, mas por dentro a podridão impera. É importante que nós vivamos de acordo com o nosso íntimo, a nossa luta em domar-nos para uma vida melhor. Para que quando desencarnarmos não tenhamos vergonha de orar e dizer, Senhor, eu ainda sou pecador e tenho muito que resgatar e aprender. Mas de uma coisa, Senhor, eu posso dizer, eu lutei durante a minha vida. Eu lutei para vencer as minhas dificuldades. E aqui estou, Senhor, com a cabeça em pé. Não porque conquistei muito, mas que nunca deixei de lutar. De outro modo, ser médium não implica tão somente obter manifestações ostensivas de entidades elevadas ou inferiores do mundo invisível. No recinto de uma agremiação de experimentações espíritas, transmitir receituário ou passes ou escrever belas páginas para a edificação geral sob o impulso do alto. Isso aí é uma visão que se tem de ser médium. Ser médium tem que escrever livro, tem que dar paz, tem que dar orientação, tem que receber espírito tal. Sua aptidão, a mediúnica, lhe confere também o dever de se consagrar à tarefa, que está mais amplas e melindrosas durante as horas de emancipação do seu espírito através do sono natural ou do letárgico, que seus guardiães gostarão de provocar, para que mais eficiente se torne a liberdade e a desenvoltura indispensável à movimentação a realizar-se. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, diz, todos somos médiuns, porque recebemos mais ou menos a influência dos espíritos. Quando nós estamos pensando, estamos assimilando correntes mentais, estamos no trabalho mediúnico. Quando estamos dormindo, a emancipação do espírito é um trabalho mediúnico profundo, porque vamos entrar em contato com a espiritualidade superior ou inferior. Então, se fizermos um balanço da nossa vida, uma criatura que dorme 8 horas por dia,
aos 60 anos, terá dormido 20 horas, um terço da sua vida. E ela terá, perdão, 20 anos, um terço da sua vida. E nesses 20 anos que ela passou fora do corpo físico, são 20 anos de trabalho mediúnico, de trabalho com os espíritos, porque médium não é intermediar as mentes que nos cercam. Então, aos 60 anos, nós teremos mais ou menos 20 anos de trabalho mediúnico, positivo ou não, superior ou inferior. Porque saindo do corpo físico, estamos em contato com os espíritos, estamos em trabalho mediúnico, estamos intermediando conselhos, ideias, energias, vibrações. A qualidade que se dá a esta emancipação parte da transformação moral do médium. Ainda há aqueles que acreditam que ser médium é encontrar-se uma vez por semana numa reunião dentro da casa espírita. Esse conceito está completamente ultrapassado. Não há lugar mais para esse tipo de pensamento. Aqueles que querem trabalhar mediunicamente com esse pensamento, esqueça. Isso não existe mais. Nós trabalhamos mediunicamente 24 horas por dia. Toda atitude nossa, ela é uma representação, ela é um reflexo do nosso íntimo, dos nossos valores, dos nossos pensamentos, que estão associando neste momento correntes mentais do mundo que nos cerca. Em geral, os médiuns se prestam a tais operações psíquicas, seja voluntariamente ou obrigado pelo império da irresistível lei que se subordina à faculdade mediúnica, enquanto sejam preferidos pelos instrutores e guias os que acusam maior energia de caráter adquirido e retemperada nas retortas das experiências através do sofrimento. Todavia, é comum não se lembrarem de nada do despertar, a não ser que a pressão magnética elucidadora dos próprios guias a tantos habilite, e é claro, sempre para fins de utilidade geral. Há pessoas, né, que têm o hábito de acordar à noite e orar. Há tantas pessoas que ainda têm aquele hábito, né, pessoas de outras agremiações religiosas, que têm aquele terço do lado da cama, então acordam de madrugada e oram. Olha que beleza, né? Você ocupar aquele tempo com a oração. Há outros que despertam, pegam o celular e vão ver aquilo que há de pior nas manchetes, manchetes sensacionalistas, que falam sobre o crime, que falam sobre a corrupção, que falam sobre brigas, que falam sobre questões ideológicas, e vivem nessa febricitação constante. Que tipo de médiuns estamos sendo? Médiuns da fraternidade, da tranquilidade, da pacificação? Médiuns do juízo, da fiscalização da vida dos outros, daqueles que elevam, né, que sensacionalizam tudo? É hora de repensar, porque independente de qualquer manifestação ostensiva que surja, nós nunca deixaremos de ser médiuns. É da nossa natureza, é da nossa mente, do nosso pensamento. Pensando, estamos sintonizando com oceanos de outros pensamentos. Então, temos que dar um curso à mediunidade que temos, independente que ela se manifeste numa reunião semanal na casa espírita. Ela se manifesta na nossa vida, através dos pensamentos, das palavras e das atitudes que temos. Como os demais médiuns, portanto, desde a nossa primeira juventude, vimos exercendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores do invisível, onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, o ódio e a vingança, e até a licenciosidade e o crime lavram desequilíbrios mentais vibratórios impossíveis de ser relatada a rigor, os quais
de tão intensos se afigurariam inacreditáveis as mentalidades pouco afeitas à análise profunda sobre os assuntos transcendentais. Então, o que ela está colocando para nós? Há regiões do mundo espiritual que são tão chocantes que ela não vai narrar. E olha que o que ela vai narrar, para mim, já é chocante. Há regiões tão inferiores, tão promíscuas do mundo espiritual, que qualquer um que vá em corpo espiritual durante o sono traz grande desequilíbrio para a sua vida. E aí a gente vê porque há crimes, porque há uma série de comportamentos totalmente fora do comportamento humano, porque essas pessoas estão espelhando aquilo que vivenciam fora do corpo físico. E por quê? Continua ela dizendo. Os desprendimentos espirituais peculiares às nossas faculdades, através do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças, por vezes, minuciosa do que nos é dado presenciar no espaço. Procuraremos descrever nessas páginas algo de nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições dos amigos espirituais que nos assistem, cumprindo, por sinal, suas próprias determinações. Então, tudo aquilo que ela vai narrar a partir de agora foi autorizado pelo mundo espiritual, a fim de que a gente se assuste, talvez, mas comece a entender que aquilo que nós estamos pensando, seja ódio, vingança, seja algum tipo de trama, vai construir a nossa vida. E aí ela começa dizendo: geralmente é a entidade radiosa Adolfo Bezerra de Menezes, o coração fraterno e generoso médico que ainda hoje na espiritualidade prefere a clientela obscura e sofredora, quem nos arrebata o espírito para a operosidade de ordem inferior em torno de desencarnados de ínfima classe das sociedades invisíveis. Então, todas as excursões espirituais inferiores, ela fez, né, sob a égide de Bezerra de Menezes. Então, quem tem um padrinho desse não tem nada a temer. E não se tem um padrinho desse a esmo, sem merecimento, sem compartilhar sentimentos para com ele. Os mentores hindus, como Charles, por exemplo, né, preferem levar seus pupilos, geralmente discípulos espirituais, a regiões paradisíacas do espaço, onde eles proporcionam visões e panoramas de arrebatadora beleza, a título de estímulo para o progresso e lições preciosas. Muito embora para tais realizações lhes exijam disciplinas tão severas que recordam o preparo austero para as iniciações antigas. Ninguém ganha nada sem mérito. Chico Xavier quis psicografar romances e Emmanuel disse a ele: olha, para que você possa psicografar algumas das nossas memórias, eu preciso de um estado mental que você ainda não tem. E ele foi, né, adquirir esse estado mental depois de anos de exercício, de força de vontade, de dedicação, para alcançar um equilíbrio espiritual e, a partir daí, conceder, né, ao benfeitor o estado mental para psicografar as obras-primas que foram. Então, ninguém vai às regiões superiores sem mérito, sem dedicação, sem preparo, sem renúncia da vida inferior. Não sabemos, no entanto, se tão dedicados amigos, ao se servirem dos médios encarnados para tais trabalhos, têm como único intuito a instrução dos homens em geral e o auxílio ao progresso do próprio veículo mediúnico, o qual, desse modo, se beneficiaria de inestimáveis cabedais. Sabemos é que frequentemente somos levadas a verdadeiros antros de trevas para serviços de esclarecimento em torno de pobres entidades,
sofredoras e endurecidas, que os instrutores sobre nós projetam intuições vigorosas para distribuirmos o devido socorro e que, por essa forma, transmitimos doutrinação, conselhos, advertências e até passes. O seu trabalho no mundo espiritual, então, é um trabalho dedicado. Ela não vai lá e vê esses espíritos sem intervir em benefício deles, sem fazer o passe, sem fazer a oração, sem tentar estimular esses espíritos ao progresso. E aí ela começa a citar para nós. Há cerca de 1 ano, isso aí lá na década de 50, fomos arrebatadas em espírito para visitação a entidades desencarnadas obsessoras, já em vias de arrependimento. Observem esse detalhe. São espíritos obsessores já em via de arrependimento. Porque fosse muito pronunciada a emancipação de nosso ser espiritual, podemos observá-las e ao panorama que nos rodeava com clareza suficiente para permitir o presente estudo. Detalhe importante, o médium jamais se admira, se assusta ou se perturba ao penetrar a vida espiritual, até porque nós fazemos isso naturalmente através do som. Tudo se lhe afigura, então, natural, familiar, comum, como se habituado se encontrasse de longa data ao que vê, ao que faz, ao que assiste, o que vem provar que o invisível é, com efeito, a verdadeira pátria para todos nós. Detalhe que ela deixa aqui. Aquelas entidades visitadas, porém, se encontravam apavoradas ante as consequências do longo percurso pelos canais do crime, por elas vislumbradas em suas intuições, pois vinham todas desde épocas recuadas, servindo ao mal, não apenas no estado humano terreno, mas ainda durante o estágio no plano invisível. Então, foram criaturas que viveram o mal na Terra, desencarnaram e continuaram trabalhando no mal, até que o cansaço, até que a consciência de culpa viesse instalando nelas processos de arrependimento. E defrontando-as, tivemos a impressão de nos encontrávamos em presença de criaturas fantasiadas, como dominós, inteiramente negros. Ela fala, né, ela faz até uma citação que essa fantasia que ela rememora, vendo aqueles espíritos, era uma fantasia muito comum no carnaval naquela época. Pessoas fantasiavam-se todas de preto, né, com capuz, como se fosse realmente um dominó. De seu aspecto geral se desprendiam fealdade, baixeza de sentimentos e vibrações grosseiras, inferioridade, incapazes todos de impulsos voluntários para o progresso. Mendigos espirituais, na absoluta dependência dos obreiros da caridade, dos quais, dominando a repulsa que poderiam sentir em presença de tão extrema miséria, os auxiliavam de boa vontade, revigorando as forças para tentativas de recuperação e progresso. Então, ela está numa das regiões mais infelizes do mundo espiritual. Vendo aquelas condições, aqueles espíritos trajando alguns, né, um traje completamente negro, um capuz que cobria quase todo o rosto, numa região e que se expressava desses espíritos sentimentos muito inferiores. Verificamos que em tais ocasiões somos sempre vistas e compreendidas pelas entidades, mas que os instrutores sob a nossa tutela não são jamais vistos. Naquele momento, ela era vista pelos espíritos, mas Bezerra de Menezes não era, devido ao seu estado de vibração superior. Ele conseguia adentrar aquele antro, beneficiando através dela, mas não era sequer notada a sua presença.
Nós mesmas, nessas emergências, a estes entrevemos com dificuldade, certificando-nos de sua presença, não tanto pela visão, mas através das vibrações por eles emitidas, à guisa de palavreado sonoro, a fim de recomendar os trabalhos a desenvolver e por um sentimento indefinível de confiança e felicidade, uma sensação singular, espécie de intuição poderosa que substitui a visão propriamente dita. Então, estando ali, ela sente a presença de Bezerra de Menezes como uma intuição muito forte, embora ela já não consiga vislumbrá-lo mais naquele ambiente fértil. Eram cerca de 10 entidades então visitadas. Encontravam-se como aprisionadas em pequeno e miserável compartimento, em promiscuidade chocante. Haviam sido homens quando encarnados, conservando seus espíritos, agora por isso mesmo os característicos masculinos. Então ela visita num ambiente promíscuo, num ambiente miserável, 10 entidades de aspecto masculino que conservavam depois da desencarnação as suas características. Vibratoriamente, encontravam-se muito fracos, como alguém em convalescência de grave enfermidade, aparentavam doentes, miseráveis, apavorados, desencorajados para recurso da oração, porque ainda ímpios os seus sentimentos, temerosos de se verem em presença de Deus, porque certo da própria culpabilidade, atormentada pelas visões alucinatórias dos crimes praticados. Não eram criminosos, eram homicidas que ali estavam, pessoas que haviam se dedicados à perseguição ao crime, a uma série de sentimentos inferiores que não cabe aqui enumerar, e eles estavam num estado já em vias de arrependimento, mas sem nenhuma condição de elevar o pensamento e de orar. Essas visões, fruto das suas vibrações mentais, nós as víamos também quanto eles próprios, infestando o perímetro em que permaneciam. Eram dramáticas. Contendas, lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassinos, obsessões, suicídios ou obscenas sórdidas, vias maléficas atrozes. Então, estando ali, ela começa a captar o pensamento daqueles espíritos. E o que eles pensavam no seu estado de consciência e de culpa? Nada além daquilo que haviam praticado. Então, eles pensavam naquele momento no suicídio, no assassínio, na sedução, na drogadição, na promiscuidade, na corrupção. Consciência de culpa. Eles não conseguiam se libertar dos seus atos. Espírito cansado, fatigado de viver aquele ciclo. E ali estavam enfraquecidos, vivendo dos pesadelos da sua própria consciência, e ela agora, estando naquele ambiente, começava a enxergar as atitudes que aqueles espíritos tiveram. E eles plasmavam naquela região inferior toda a inferioridade que viviam. Por isso o ambiente era quase insuportável. Mas nós vamos parar nesse ponto, para que na próxima semana possamos dar sequência. Aí estaremos, com o nosso estudo ao vivo, para qualquer questionamento, para qualquer pessoa que queira enriquecer a nossa reflexão com as suas observações. Nesses momentos que antecedem, terminar o nosso estudo, nós lembramos sempre da nossa prece, lembramos sempre do nosso lar cristão Paulo de Tarso, que tem sido o foco dos nossos pensamentos quando nós direcionamos a nossa energia mental e pedimos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aos bons espíritos que nos envolvem, que nos cercam, que possam nesse momento
direcionar as nossas energias voltadas à instituição, ao asilo Paulo de Tarso, onde os nossos irmãos que lá estão possam receber, Senhor, o pensamento de cada um de nós que assiste esse estudo, que compartilha essas ideias, que buscam a sua renovação mental. Se não podemos ainda agir, Senhor, que possamos falar no bem. Se temos ainda vergonha de falar, que possamos pensar no bem. E que o nosso pensamento possa se concretizar, levando até os nossos irmãos o pão espiritual, a renovação das suas esperanças e das suas alegrias. A nós, Senhor, nós pedimos que nos abençoe, que nos fortaleça, que o nosso grupo possa abrir a sua consciência à dimensão da espiritualidade, para que a mediunidade seja assim, Senhor, aquilo que ela há de ser, o sentido natural da vida, e que cada um de nós possa entender que a nossa vida, a nossa existência, é uma sessão mediúnica que nunca cessa. Enquanto pensarmos, estaremos trabalhando entre o mundo mental e o mundo físico, entre a dimensão espiritual e a dimensão material, entre as correntes mentais superiores ou inferiores, que serão sintonizadas pela vibração do nosso sentimento. Abençoe a cada um de nós, Senhor, dai-nos a tranquilidade e a paz da consciência tranquila daqueles que fizeram aquilo que estava ao alcance para a sua própria renovação e para a alegria e fraternidade do próximo. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que todos possam continuar estudando conosco, mantendo o pensamento sempre elevado, buscando a renovação das atitudes, dos pensamentos e dos ideais. Fiquem todos em paz.